Interpretação de símbolos alquímicos e esotéricos, com Daniel Fidelis. Essa ilustração retrata, ao longo aí de um eixo vertical, um processo alquímico que está dividido em algumas etapas: separar, purificar, juntar e exaltar. Podemos perceber que existe uma quaternidade bem definida na parte inferior da figura, o que está evidenciado pelas duas figuras semelhantes a Atlas, que seguram o globo, e as duas outras figuras apoiadas na parte superior. Essas quatro figuras, por sua vez, sustentam a parte superior da nossa ilustração, cuja essência é mais tríplice. Temos um caráter de solidez na base da nossa ilustração, o que está enfatizado pelas figuras que a sustentam, que estão ajoelhadas sobre uma base retangular. A parte superior nos remete ao equilíbrio de naturezas diferentes, o que está indicado pelos três círculos que são mantidos em união e equilíbrio. Desse modo, podemos constatar que o movimento ou transformação ocorre do quaternário para o ternário, ou dos quatro elementos aos três princípios filosóficos. O processo é dividido em fases e polaridades simbolizadas por várias formas de animais e outros elementos gráficos. Na base do grande recipiente em que ocorre a primeira transformação e separação das matérias, um dragão energiza o processo através de 4 graus de calor: água do fogo, terra do fogo, ar do fogo e, finalmente, fogo do fogo, pois o calor é ministrado de maneira gradual. Podemos identificar nesse recipiente diferentes níveis de transformação. No nível mais inferior, determinadas polaridades expressam a si mesmas em uma separação de duas forças opostas, que estão simbolizadas pelo Sol e pela Lua. Essas polaridades são enfatizadas pelo Leão sobre o Sol e pela Virgem sobre a Lua. O sangue que é derramado ali do leão da esquerda para dentro do disco solar, enquanto o disco lunar é ornamentado pelos lírios brancos que estão na mão da Virgem. Então, possivelmente simbolizando o leite que nutre a vida. O equilíbrio desses dois discos é garantido por uma esfera central, onde 3 querubins reúnem suas forças, de modo que é essencial que essa polaridade seja equilibrada pela terceira substância, que tem aí um caráter salino. Então, tudo que tem o caráter salino equilibra e harmoniza dois opostos, um de natureza mais sulfúrica e outro de natureza mais mercurial. Isso é uma constante aí, em toda a iconografia tradicional alquímica. E esse equilíbrio das 3 substâncias é enfatizado também pelo pássaro, com 3 cabeças, que está acima ali do círculo que contém os 3 querubins. E na linha divisória entre esse estágio e o próximo, podemos ver ali um Sol eclipsado. E quando nos recordamos, a gente se lembra do que é o eclipse do Sol, que é uma conjunção ali do Sol e da Lua, onde a Lua cobre o disco do Sol. Reconhecemos aqui um símbolo muito pertinente para a conclusão dessa primeira conjunção, ou recombinação, dessas matérias que foram separadas no estágio anterior. E o estágio seguinte envolve o trabalho com o ar e com a água, conforme está indicado ali, através das duas figuras circulares
que aparece à esquerda e à direita. Possivelmente um período de putrefação ou nigredo, né, após essa separação e purificação, né, dessas três substâncias, né, aqui está indicado, né, essa fase. E o que não é comum, né, em outras ilustrações alquímicas, né? E nós vemos essa simbologia aqui nessa figura na forma de um pássaro negro, né, que provavelmente ali pelo seu formato ali um corvo, e o corvo tradicionalmente ele designa, né, a Nigredo, e ele está ali sobre um pequeno globo representando a saída do eclipse. E na mesma linha do corvo existem pássaros ascendentes à direita e descendentes à esquerda. Então a gente vê um conjunto ali de pássaros, né, que estão ali no movimento de subida de um lado, e de outro lado um conjunto ali de pássaros que estão fazendo o movimento de descida, né? E isto indica, né, um processo de separação seguido de conjunção, conforme indicado pelos outros elementos que foram comentados até aqui. Esse processo se completa no Ouroboros, que está acima do corvo. Agora, interessante aqui que nessa figura, o Ouroboros não está sob a forma de uma serpente, e sim de uma ave. E neste ponto, encerra-se a primeira grande etapa do trabalho aqui representado. Neste ponto, o alquimista está de posse de uma substância integrada com o mercúrio filosofal e livre, né, de tudo que é grosseiro, demasiadamente grosseiro. Agora ele precisa elevar, né, ou exaltar a sua matéria a frequências mais altas, mais elevadas. E essa elevação das vibrações está sinalizada pelos três globos, né, superiores, os três círculos ali superiores. As figuras masculina e feminina, que não aquelas lá de cima, mas aquelas do meio ali que são mais escuras, que sustentam os dois círculos, né, os globos, representam a polarização imperfeita. Mas quando esses dois opostos são reunidos ali no terceiro globo, que é dual, né, solar e lunar, as verdadeiras polaridades arquetípicas podem surgir, como o rei e a rainha. Então, dessa matéria unificada, equilibrada e exaltada, desenvolve-se a fênix e o cisne branco. A fênix, né, representando a parte solar e ígnea, é mostrado em sua pira, né, em um estado ali de ressurreição. E o cisne branco, representando a parte lunar e terrena, está parado sobre o cubo da Terra. No reino da alma, essas tinturas, né, representam processos que dão cor à aura, né, ou corpo sutil do operador. E como vimos, essas figuras, como um todo, incorporam etapas de um mesmo processo. O estudante experimentado na alquimia deve ser capaz de enxergar os pontos de ligação ou integração dessas descrições, né, que pode ter um significado tanto alegórico quanto físico. A leitura, a meditação, né, a constante reflexão sobre essas chaves visuais, né, que são a iconografia alquímica, né, são aspectos importantes aí na rotina do alquimista, daquele que se debruça aí, né, no estudo aí dos tratados alquímicos. E assim como as práticas, essa constante reflexão, né, são imprescindíveis para a absorção interior das verdades alquímicas e herméticas. Se você acompanhou os outros episódios, né, de interpretação, você também já deve ter notado que diferentes ilustrações denotam um mesmo processo. É evidente, né, que ainda podemos realizar abordagens mais profundas e mais detalhadas, tanto dessa aqui quanto, né, das outras
figuras que a gente analisou aqui, né, nessa série. Então fique à vontade aí, caso você deseje enriquecer essa interpretação, deixando seu comentário, né, aqui embaixo. Convido a acessar o nosso site, alquimiaoperativa.com, e cadastrar o seu e-mail para fazer parte do nosso círculo interno de leitores e receber conteúdos exclusivos. Receba aí o meu fraterno abraço e até o nosso próximo vídeo.